Numa manhã abafada de domingo, na pequena cidade de Serra Verde, interior do Rio de Janeiro, o silêncio da casa simples foi rasgado por um grito agudo vindo do quarto das crianças. Sueli levantou da cama com o coração disparado, tropeçando no tapete do corredor, enquanto Jonas, seu marido, ainda com a Bíblia aberta no colo, largava os óculos sobre a mesinha improvisada para correr atrás dela. Eles chegaram quase ao mesmo tempo à porta entreaberta. Lá dentro, a filha de 4 anos, Helena, estava sentada na cama, o pijama torcido de suor, os olhos arregalados como se ainda estivesse presa a algum pesadelo que não tinha terminado. "Meu nome não é Helena", ela disse com a respiração entrecortada. "Eu sou Firmina. Eu morri apanhando no tronco." A frase ficou suspensa no ar, como um trovão que se recusa a se desfazer. Sueli sentiu as pernas falharem e se apoiou na cômoda. Jonas, pastor de uma igreja evangélica do bairro, ficou petrificado, a mente tentando encontrar qualquer explicação possível que não envolvesse aquilo que ele mais temia: interferência espiritual sombria. Naquele lar, reencarnação era palavra proibida, assunto que jamais entrava pelas portas, tido como engano, heresia, coisa que não vinha de Deus. Mas Helena, pequena demais para compreender doutrinas ou polêmicas teológicas, não parecia se importar com as fronteiras adultas. Os olhos dela ainda estavam úmidos de choro quando ela continuou, com uma seriedade que não combinava com seus poucos anos. "Eu trabalhava no cafezal. O sol queimava aqui." Ela levou a mão aos ombros miúdos. E doía muito ficar curvada. Tinha cheiro de terra molhada e de suor. Sueli tentou sorrir buscando refúgio na hipótese mais simples. "Filho, você sonhou? Alguém falou isso na escola?" Helena balançou a cabeça com uma convicção firme demais para uma criança. "Não é sonho, mamãe. Eu já fui grande. Eu morava num lugar com casa branca lá em cima e muita gente dormindo apertada lá embaixo. A gente comia farinha e feijão ruim. O homem do chicote gritava: 'Anda, Firmina!' Nos dias que se seguiram, aquele tipo de fala começou a se repetir, sempre na mesma linha, sempre com o mesmo peso. Durante o jantar, Helena deixava o garfo no prato e descrevia o gosto áspero de um angu que ninguém ali fazia. No banho, reclamava de uma dor antiga nas costas, apontando exatamente a região em que mais tarde diria que o tronco tinha ferido sua pele. À noite, acordava chorando, encolhida, murmurando que precisava voltar para os irmãos que tinham ficado no barracão escuro. Jonas reagiu com aquilo que sabia fazer: oração. Por semanas, reuniu Sueli e alguns membros da igreja na sala apertada da casa, impondo as mãos sobre a cabeça da menina, pedindo que qualquer espírito enganador se afastasse, que aquelas fantasias malignas fossem silenciadas. Ele proibiu Helena de tocar no assunto, repetindo que aquilo não existia e que ela deveria esquecer. Mas quanto mais tentavam fechar a porta, mais a maré parecia subir. Foi então que um novo elemento surgiu, como se a história resolvesse ganhar trilha sonora própria. Numa tarde chuvosa, enquanto Sueli lavava a louça, percebeu a menina cantarolando no quarto. Não era uma musiquinha de desenho animado. A melodia era estranha, arrastada, cheia de intervalos que lembravam cantos africanos. As palavras saíam num português antigo, enrolado, com expressões que ela jamais ouvira naquela casa. "Ó minha terra longe, ó mar que levou meu chão." Sueli, arrepiada, largou o prato com sabão na pia e correu até o celular. Gravou como pôde. A voz fina, às vezes desafinada, mas cheia de dor. À noite mostrou o vídeo a uma conhecida, professora de história da rede pública, que dava aulas num colégio estadual da cidade vizinha. O nome dela era Luciana Prado, pesquisadora há mais de uma década da escravidão no Vale do Paraíba Fluminense. Quando Luciana assistiu ao vídeo, sentada à mesa da cozinha de Sueli, a colher de café parou no meio do caminho. Aquela melodia não era familiar por acaso. Ela lembrava com nitidez perturbadora uma cantiga de trabalho registrada num único documento do século XIX, que Luciana havia estudado durante o mestrado, um relato de um viajante estrangeiro que visitara fazendas de café da região.
Alguns versos eram quase idênticos, apenas adaptados à pronúncia infantil. Vocês ensinaram isso para ela? Luciana perguntou, a voz mais baixa que o normal. Sueli negou. Jonas, com o semblante tenso, garantiu que na casa dele só entravam hinos evangélicos e músicas infantis. Nada de cantos antigos, nada de temas de escravidão. Luciana pediu permissão para conversar com Helena. O casal hesitou, dividido entre o medo de alimentar aquilo e a necessidade de entender. Cederam. O encontro aconteceu na sala simples, onde um ventilador barulhento tentava empurrar o calor para longe. Helena, abraçada a uma boneca de pano, observava curiosa aquela mulher estranha com um caderno no colo. Helena, posso te fazer umas perguntas? Luciana começou, com uma calma treinada ao longo de anos de entrevistas de campo. A menina assentiu, chupando o dedo. Quando você fala que é a Firmina, que onde a Firmina morava? Helena respondeu sem sequer franzir a testa, como se estivesse descrevendo a própria casa. Na fazenda do homem importante. Ficava longe da cidade. Tinha uma casa grande branca em cima de um morro, com uma igrejinha grudada. A gente não dormia lá. A gente dormia num lugar comprido, de parede de barro, chão frio, tudo cheio de gente. O teto era baixo e o ar tinha cheiro de fumaça. Luciana anotava cada detalhe, o coração batendo depressa. Pediu então que Helena desenhasse onde ela morava quando era Firmina. A criança, com a coordenação limitada da idade, pegou os lápis de cor e começou a traçar linhas. Fez uma elevação, uma construção maior no alto, com janelas quadradas e uma pequena torre que lembrava um sino. Mais abaixo, à esquerda, um bloco comprido. À direita, um grande espaço retangular marcado com pequenos pontos marrons, que ela explicou ser o terreiro de secar café. Entre tudo caminhos, uma espécie de curral, um galpão menor. Quando Luciana comparou mentalmente aquele rabisco infantil com as plantas de fazendas de café que passara anos estudando, algo dentro dela se revirou. O arranjo espacial correspondia com exatidão ao modelo clássico das grandes propriedades do século XIX na região. Casa grande no alto, senzalas embaixo, tulha, terreiro. Mas Helena não parou por aí. Ela citou nomes com a naturalidade de quem fala de parentes. Eu tinha um irmão lá, chamava Tobias. Tinha também tia Quitéria, que cuidava da gente. E na casa grande tinha uma menina de vestido claro que chamava Nhanhá Cecília. Ela podia brincar, eu não. Depois daquela conversa, Luciana passou noites em claro, revirando mentalmente arquivos, mapas, relatos. Por fim, decidiu enfrentar o labirinto de papel e pó do arquivo provincial, na capital. Passou semanas consultando inventários de fazendas da região de Serra Verde, listas de cativos, processos antigos, e num fim de tarde encontrou o que parecia ser a peça que faltava. Num inventário de bens de uma propriedade chamada Fazenda Santo Amaro, datado de meados do século XIX, constava o registro de uma escravizada chamada Firmina de Nação, cerca de 27 anos, trabalhadora da lavoura. No mesmo documento, havia menção a um Tobias, a uma Quitéria e à filha do fazendeiro Cecília. O proprietário era tratado por Comendador Álvaro de Mendonça. A coincidência era grande demais para ser descartada como acaso. Luciana voltou para Serra Verde com cópias amareladas, tremendo de excitação e inquietação. Mostrou para Jonas e Sueli a página em que Firmina estava listada na mesma caligrafia firme que avaliava gado, móveis, sacas de café. O pastor, acostumado a ver o mundo em preto e branco, sentiu as fronteiras se esfumaçarem. Foi então que Luciana ousou propor o que até ela mesma temia parecer loucura. A antiga fazenda Santo Amaro ainda existe. Fica a uns 20 quilômetros daqui. Hoje é uma propriedade tombada, com a casa grande preservada para visitação. Algumas senzalas ainda estão de pé. Eu gostaria de levar Helena lá, sem dizer a ela onde é. Só observar. Sueli segurou a mão da filha, que brincava com um carrinho no chão, sem imaginar que era o centro de uma discussão que atravessava séculos. Jonas respirou fundo, lutando contra as convicções rígidas que sempre guiara suas escolhas. Ao fim, concordaram. Talvez ver aquele lugar trouxesse alguma explicação. Ou, quem sabe, encerrasse o assunto de vez. No dia da visita,
Helena entrou no carro animada, com um laço amarelo no cabelo, perguntando se iam ao Parque Novo. As estradas de terra estreitas levavam por entre morros verdes, vestígios de um passado de cafezais que o tempo apagou da superfície, mas não da memória da terra. Jonas dirigia em silêncio, os nós nos dedos denunciando a tensão. Sueli ao lado sussurrava orações. Luciana, no banco de trás, observava a menina pelo retrovisor, anotando cada gesto. Quando a casa grande branca surgiu no horizonte, recortando o céu azul, o corpo de Helena enrijeceu. Ela largou o brinquedo que segurava e se projetou para a frente, os olhos arregalados, respirando rápido. "É ali", murmurou. "A casa do Senhor. É ali." Antes que alguém dissesse qualquer palavra, a identificação havia sido feita. Ao descer do carro, Helena não esperou instruções. Saiu quase correndo, como se os pés reconhecessem o caminho antes dos olhos. Em vez de subir a escadaria principal, contornou pela lateral, desceu por uma trilha de terra batida e foi direto na direção dos fundos da construção, onde se alinhavam ruínas de paredes de pau a pique, telhados baixos, portas estreitas. Parou diante de uma delas, tocou a madeira antiga, fechou os olhos. Aqui, eu dormia aqui. Era escuro, muito quente. Tinha choro de gente todo dia. Luciana conferiu com um mapa antigo que carregava dobrado na bolsa. Aquela estrutura estava identificada como uma das antigas senzalas da fazenda Santo Amaro. O coração da historiadora martelava. Helena entrou, escolheu um canto específico e apontou para o chão batido, hoje coberto de folhas secas. Minha esteira ficava ali. Quando chovia, molhava. Mas o momento mais desconcertante ainda veio depois. Como se obedecesse a alguma memória subterrânea, Helena saiu da senzala e continuou caminhando, sem que ninguém a orientasse, contornando a casa grande, passando pela antiga tulha e seguindo por um trecho de mato mais fechado, nos limites da propriedade. Ali, numa área irregular, sem marcações, coberta por vegetação rasteira, ela parou de repente. As lágrimas começaram a escorrer sem aviso. "Foi aqui", sussurrou, a voz quebrada. "Foi aqui que me jogaram quando eu morri no pau. Me deixaram com os outros. Ninguém rezou." Luciana sentiu o estômago revirar. Ela sabia, por estudos, que muitas fazendas mantinham cemitérios clandestinos de escravizados em áreas afastadas, sem registro oficial. Mas naquela propriedade específica não havia em nenhum mapa público indicação clara de onde ficava um lugar assim. A precisão de Helena a deixou sem chão. A historiadora, acostumada a lidar com datas, fatos e documentos, percebia que algo escapava ao repertório que aprendera na academia. Naquela mesma semana, ela entrou em contato com uma equipe de arqueologia de uma universidade pública do estado, propondo uma investigação cuidadosa no local apontado pela menina. Não ofereceu todos os detalhes de imediato, com receio de ser desacreditada, mas deu o suficiente para despertar o interesse científico. 2 meses depois, quando os primeiros equipamentos começaram a ser instalados na antiga fazenda Santo Amaro, Jonas e Sueli ainda tentavam entender como a vida deles, tão comum, tão rotineira, havia sido engolida por uma história que parecia ter começado muito antes do nascimento da própria filha. A equipe de arqueologia chegou numa manhã cinzenta de abril, trazendo consigo caixas de ferramentas, estacas numeradas e um aparelho estranho que parecia um carrinho de feira ligado a um computador portátil. O coordenador do grupo, professor Eduardo Seabra, especialista em arqueologia histórica, explicou à pequena comitiva curiosa, na qual estavam Luciana, Jonas e Sueli, que usariam um georradar, equipamento capaz de detectar anomalias no subsolo sem ferir o terreno de imediato. Enquanto o aparelho deslizava sobre a área de mata indicada por Helena meses antes, o monitor exibia linhas e manchas que só os olhos treinados de Eduardo sabiam decifrar. Não demorou muito para que ele pedisse à assistente que marcasse com bandeirinhas vermelhas 3 regiões específicas. "Aqui, aqui e aqui", disse apontando. "Há algo incomum na densidade do solo, padrões que podem indicar cavas preenchidas. Covas."
A palavra ficou ali, pesada. Sueli apertou a mão de Jonas. O pastor respirou fundo, como se tentasse engolir junto com o ar todas as orações que já fizera pedindo para que aquilo não fosse real. Nos dias seguintes, o terreno foi cuidadosamente escavado em quadrantes. Cada camada de terra era retirada com delicadeza quase ritual, catalogada, fotografada. No segundo dia de trabalho, um dos estagiários chamou Eduardo com um grito contido. Algo branco começara a emergir do solo. Uma curva de osso. Pouco a pouco, os contornos de um esqueleto humano foram se revelando. Encolhido em posição fetal, enterrado sem caixão, sem qualquer sinal de ritual fúnebre. Logo ao lado, outros restos apareceram. 1, 2, 3, até que o padrão se tornou inegável. Ali havia de fato um cemitério clandestino. Alguns ossos apresentavam fraturas mal cicatrizadas, desgastes nas vértebras que denunciavam esforço físico extenuante, deformações nos pés que lembravam anos de trabalho descalço em terreno irregular. A datação preliminar, por análise do contexto e do tipo de solo, indicava que aqueles corpos repousavam ali há mais de um século, possivelmente entre a primeira metade e o final do século XIX. Quando os primeiros laudos técnicos ficaram prontos, confirmando que se tratava de um antigo espaço de enterramento de trabalhadores escravizados da fazenda, Luciana foi até a casa de Jonas e Sueli com os olhos marejados. Entregou os papéis ao pastor, que os folheou em silêncio. Ao lado deles, Helena desenhava distraída uma boneca num papel, mas ao ouvir a palavra ossos, levantou os olhos por um instante e disse sem qualquer surpresa: "Eu falei que a gente estava lá." Para os jornais locais, a descoberta virou manchete. Escavação revela provável cemitério de escravizados em antiga fazenda de café. A história repercutiu em telejornais regionais, depois em veículos de alcance nacional. Repórteres procuraram a família, curiosos com a coincidência entre a escavação e os relatos da menina. Jonas, ainda em conflito interno, decidiu recuar da exposição. Permitiu que falassem do cemitério, da importância histórica da descoberta, mas pediu que o nome da filha fosse preservado e que nada fosse divulgado sem autorização. Enquanto a mídia se ocupava das ossadas, dentro de casa outra batalha silenciosa acontecia. Helena começou a ter pesadelos mais frequentes, acordando suada, ofegante, segurando a garganta como se faltasse ar. Dizia que ele gritava de novo, que o pau do castigo apertava seu peito, que ela sentia o sangue sumir. Certo dia, ao folhear um livro de imagens de história que Sueli havia comprado para tentar ensinar à filha, Helena viu a ilustração de um tronco de madeira, com correntes. O corpo da menina se enrijeceu. "Foi aí", murmurou apontando. "Foi aí que Firmina morreu. O chefe do chicote bateu porque eu derrubei o pote de água que era para o senhor." Sueli deixou o livro cair, as lágrimas vindo sem anúncio. Jonas, impotente, percebeu que orações e proibições não estavam resolvendo. Decidiram então procurar ajuda profissional. Uma psicóloga infantil respeitada na região, doutora Patrícia Nogueira, aceitou atender Helena. Foram meses de consultas, desenhos livres, brincadeiras, testes projetivos, conversas em que Patrícia alternava delicadeza e rigor científico. Ela queria saber se ali havia algum transtorno dissociativo, algum trauma, um histórico de violência, qualquer coisa que pudesse explicar aquelas memórias como produto da psique ferida da criança. Entrevistou também professores, vizinhos, membros da igreja, tentando identificar possíveis fontes de contaminação de informação. Ao final do processo, o relatório deixou Jonas sem chão. Patrícia conclui que Helena não apresentava sinais de psicopatologia, que seu desenvolvimento cognitivo e emocional era adequado à idade, que as narrativas ligadas à vida de Firmina eram consistentes, coerentes ao longo do tempo e acompanhadas de respostas emocionais genuínas, típicas de lembranças traumáticas, não de fantasia infantil. Não encontro explicação psicológica convencional satisfatória para o fenômeno relatado, escreveu a especialista. As informações fornecidas pela criança,
em grande parte verificáveis em fontes históricas independentes, não poderiam, em princípio, ter sido adquiridas pelos meios habituais de aprendizado disponíveis para ela. Luciana, ao ler o parecer, pensou em outros relatos que ouvira ao longo da carreira, sempre sussurrados, nunca documentados. Crianças que diziam lembrar de quando eram velhas, que reconheciam lugares onde nunca estiveram. Decidiu então fazer algo que vinha adiando por medo de ser ridicularizada. Entrou em contato com um Instituto Nacional dedicado ao estudo de fenômenos psicobiofísicos, sediado em uma grande cidade do interior paulista, o Instituto Brasileiro de Estudos da Consciência e Memória, IBECOM. A psicóloga doutora Leila Monteiro, pesquisadora especializada em casos de crianças com memórias espontâneas de outras vidas, aceitou viajar até Serra Verde. Chegou discreta, sem alarde, instalou-se numa pousada simples e por 3 dias conviveu com Helena e seus pais. Usou gravador de voz, câmera, desenhos, bonecos, sempre na presença de Jonas e Sueli, para evitar qualquer sugestão indevida. Helena manteve o mesmo fio narrativo, repetindo detalhes com uma precisão que impressionava. Dizia que, antes de vir para cá, morava numa terra do outro lado do mar, onde o céu cheirava a fumaça e sal, que foi colocada num buraco de madeira, com outras pessoas apertadas, que atravessaram o oceano chorando. Lembrava do dia em que a venderam na praça de uma cidade que ela chamava de Porto Grande. Falava da marca de ferro em seu ombro, do barulho dos grãos de café caindo nos balaios, do feitor que chamava de Seu Bento, o homem do chicote. Leila classificou o caso como altamente raro. Em seu banco de dados, existiam dezenas de relatos de crianças brasileiras que falavam sobre vidas anteriores, mas poucos tinham tantas confirmações externas. Documentos de época, inventário de escravizados com nomes coincidentes, mapa da fazenda, achados arqueológicos, laudos psicológicos. A pesquisadora decidiu então propor algo mais ambicioso: incluir o caso de Helena, sob pseudônimo, em um estudo comparativo internacional, em parceria com um centro estrangeiro que mantinha o maior acervo de casos de memórias infantis do mundo, a chamada Unidade de Estudos de Consciência da Universidade de Ashwood, nos Estados Unidos. Jonas, que mal imaginara um dia sair dos limites da própria cidade, viu perplexo o nome da filha entrar em relatórios em inglês, viajar por e-mail para pesquisadores de vários países. Ele temia que estivessem tocando em coisas demais, mas também sentia, lá no fundo, que talvez tudo aquilo tivesse um propósito que ainda não era capaz de compreender. Sueli, por sua vez, começava a transformar o medo em busca. Passava noites lendo relatos de outros pais, pesquisando artigos, assistindo palestras de espíritas, católicos, cientistas, tentando montar um mosaico que fizesse sentido. Enquanto adultos debatiam, escreviam e apresentavam estudos, Helena continuava a viver entre 2 mundos. De manhã, vestia o uniforme da creche, bagunçava o cabelo, reclamava de ter que escovar os dentes. À tarde, às vezes, soltava frases que pareciam vir de um lugar muito mais antigo do que qualquer livro didático. Mãe, não deixa ninguém bater em ninguém, tá? Porque dói no corpo e na alma. Quando, meses depois, o caso foi apresentado num congresso internacional de estudos da consciência, numa sala repleta de pesquisadores de países distantes, Helena dormia tranquila no quarto cor-de-rosa em Serra Verde, abraçada à boneca de pano. Lá fora, o círculo de vidas que ela evocara com suas lembranças começava a se alargar, tocando pessoas que jamais lhe veriam o rosto, mas que talvez, ao ouvir sua história, começassem a olhar para a morte e para a injustiça com menos arrogância e mais humildade. Se essa história está mexendo com você, se algo dentro de você parece lembrar junto com Helena, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e ajude a levar essas perguntas e essas memórias ainda mais longe. O auditório da Universidade de Ashwood, em outubro de 2023, estava silencioso quando a projeção exibiu a fotografia em preto e branco de uma antiga fazenda de café no interior do Brasil. Na tela seguinte, surgiram mapas, páginas amareladas de inventário, trechos de relatórios arqueológicos, fragmentos de laudos psicológicos.
A apresentação era conduzida em inglês pela doutora Leila Monteiro, mas os nomes que ecoavam na fala dela carregavam o peso da língua portuguesa: Firmina, Tobias, Quitéria, Santo Amaro, Serra Verde. Leila explicou que, em todos os casos estudados, buscava 3 critérios principais: consistência narrativa ao longo do tempo, verificabilidade das informações e impossibilidade de aquisição normal daquele conhecimento pela criança. Ao falar de Helena, chamada ali por outro nome para preservar sua identidade, ela mostrou trechos de vídeos. Neles, uma voz infantil narrava, com simplicidade devastadora, o momento em que o feitor decidira que o derramamento de um pote de água era motivo suficiente para o suplício no tronco. Pesquisadores de 15 países fizeram perguntas. Alguns queriam detalhes metodológicos, outros insistiam em hipóteses alternativas: influência familiar, exposição involuntária a filmes ou livros, distorções de memória. Leila respondia com calma, apresentando as entrevistas com professores, vizinhos, membros da igreja, mostrando que, na casa de Helena, antes do caso, não havia livros sobre escravidão, não havia internet liberada, não havia visitas a fazendas antigas. O conhecimento específico que a menina demonstrava, da arquitetura da propriedade ao tipo de comida, passando pela maneira de cantar e pelos nomes cruzados em arquivos, permanecia, aos olhos da ciência, um enigma. Um dos presentes, o professor estrangeiro que coordenava o maior banco de dados mundial de casos semelhantes, classificou durante o debate o caso de Helena como altamente evidencial. Isso não significava, deixava claro, prova definitiva da reencarnação, mas sim um daqueles eventos que desafiam qualquer encaixe fácil nas caixas já prontas da psicologia ou da neurologia. Ao final, o que ficava era um convite. Ou se ignorava o fenômeno e se fingia que ele não dizia nada sobre a natureza da consciência, ou se assumia, com humildade, que havia mais coisas na experiência humana do que os modelos atuais conseguiam explicar. Enquanto isso, em Serra Verde, a vida seguia seu curso, como um rio que não se importa com os congressos que discutem suas águas. Helena, agora com 8 anos, havia mudado. As lembranças que antes vinham em jorros intensos começaram a se tornar mais rarefeitas, como neblina que se dispersa com o sol. Ela ainda dizia de vez em quando: "Eu lembro quando era Firmina", mas já não chorava ao falar da fazenda, nem sentia dor física ao ver imagens do tronco. As memórias estavam se afastando, e isso, segundo Leila, era um sinal de que a menina se integrava cada vez mais à vida presente. Algo, porém, permanecera. Helena demonstrava uma empatia incomum para a idade. Na escola, era a primeira a abraçar um colega que chorava, a questionar quando via alguém sendo humilhado. Certa vez, ao assistir a uma reportagem sobre trabalhadores vivendo em condições degradantes, ela murmurou: "Parece o barracão. Ninguém deveria passar isso de novo." A maturidade de alguns comentários fazia professores e vizinhos comentarem baixinho que essa menina é muito mais velha por dentro do que parece. Jonas, por sua vez, atravessara uma revolução silenciosa. Aquele pastor rígido, que no início do processo organizara sessões de oração para expulsar demônios, passou a folhear a Bíblia com outros olhos. Releu, com atenção nova, trechos em que Jesus falava sobre nascer de novo, histórias sobre profetas que voltariam com outros nomes. Isso não o transformou em espírita, nem o fez abandonar a igreja. Pelo contrário, ele continuava no púlpito todo domingo, mas agora pregava com menos certezas e mais perguntas. Falava do amor de Deus que se estende para além da morte, da possibilidade de que a justiça divina opere em escalas de tempo que a mente humana mal alcança. Alguns membros da congregação o criticaram, cochichando que ele estava se desviando. Outros, porém, se aproximaram com olhos marejados, contando experiências que haviam guardado por décadas, sonhos recorrentes com lugares desconhecidos, memórias estranhas de infância, encontros marcantes com pessoas que pareciam já conhecidas desde sempre. Jonas se deu conta de que o mundo era muito menos arrumadinho do que imaginara
E, curiosamente, isso o aproximou mais da ideia de um Deus vasto, misterioso e, ainda assim, intimamente próximo. Sueli encontrou, em meio ao caos, um propósito que não esperava. Criou um grupo de apoio pela internet para pais de crianças que falavam sobre vidas anteriores. Era um espaço discreto, sem sensacionalismo, onde mães e pais podiam dividir medos, culpas, dúvidas, sem serem chamados de loucos. Em pouco tempo, o grupo cresceu, reunindo famílias de diversas regiões do Brasil. Havia relatos de crianças que falavam idiomas que ninguém em casa conhecia, de pequenos que tinham pavor de água e lembravam ter se afogado, de outros que reconheciam cidades onde nunca tinham estado. Sueli moderava as conversas com delicadeza, sempre lembrando que cada caso era único, que nem tudo precisava ser classificado de imediato. Ela falava da própria experiência, do medo inicial, da vontade de negar, da dor de ouvir a filha falar de sofrimento que deveria ter ficado enterrado no século XIX. Mas falava também da oportunidade inesperada de dar um nome, um rosto, uma história a uma mulher anônima que, sem Helena, talvez continuasse apenas como uma linha fria no inventário de bens. A antiga fazenda Santo Amaro também mudou. A Casa Grande, antes apresentada em visitas guiadas como símbolo da riqueza dos barões do café, ganhou nova narrativa. Uma ala do pequeno museu foi transformada em memorial, com painéis abordando a vida dos escravizados que sustentaram aquela opulência. No terreno onde as escavações revelaram o cemitério clandestino, ergueu-se um monumento simples, uma cruz de madeira escura, cercada por pedras com nomes coletados em registros históricos, nomes de africanos e afrodescendentes que passaram por ali. Numa das pedras, em letras discretas, está escrito Firmina. Não há sobrenome nem datas precisas. Abaixo, uma frase escolhida por Helena quando tinha apenas 7 anos. Seu sofrimento não será mais silêncio. Na inauguração do memorial, num fim de tarde de céu alaranjado, Helena caminhou devagar até a pedra com o nome de Firmina. Depositou ali um pequeno ramalhete de flores do campo e fechou os olhos. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se ouvisse vozes que ninguém mais era capaz de ouvir. Depois sussurrou algo apenas audível para quem estava muito perto. Agora dá para descansar. Luciana transformou anos de pesquisa, entrevistas e documentos num livro denso, publicado por uma editora universitária, Ecos do Cativeiro, o caso Helena e as memórias que voltam. A obra passou a ser citada em cursos de história social, antropologia, psicologia. Pesquisadores estrangeiros escreveram artigos comparando o caso brasileiro com relatos de crianças de outros países. Para alguns, era evidência forte a favor da reencarnação. Para outros, um desafio intrigante que a ciência ainda não sabia como enquadrar. Para Helena, entretanto, tudo isso era pano de fundo distante. Ela queria saber se podia ir à casa da amiga, se naquele dia teria sorvete, se o dever de matemática estava certo. As vidas anteriores, os congressos, os debates filosóficos, tudo isso era parte de uma história que ela, sem saber, ajudara a contar, mas que não poderia definir quem ela seria dali para frente. O que ficava, talvez, era uma sensibilidade mais afiada para a injustiça, uma intuição de que a dor do outro nunca é apenas do outro, uma compreensão muda de que as linhas do tempo são menos retas do que ensinavam nos livros. O caso da menina que dizia ter sido Firmina nos deixa algumas perguntas que ecoam fundo. E se a consciência não nascer nem morrer com o corpo? E se as marcas de violência e amor atravessarem séculos, procurando reparação, reconhecimento, acolhimento? E se as crianças que hoje nos olham com olhos atentos estiverem, às vezes, carregando histórias muito mais antigas do que suspeitamos? Talvez a resposta definitiva ainda esteja fora do nosso alcance. Mas até lá, podemos fazer algo simples e poderoso: ouvir. Ouvir sem ridicularizar, sem sufocar, sem impor explicações prontas. Ouvir com respeito, com curiosidade e com o coração aberto. Se ao ouvir a jornada de Helena e de Firmina, alguma coisa dentro de você se mexeu, um medo antigo, uma saudade sem nome, um lugar que você nunca viu, mas parece conhecer, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui.
Se você viveu, ou conhece alguém que viveu, experiências parecidas, memórias estranhas, reconhecimentos impossíveis, sonhos que parecem mais reais do que o dia, compartilhe nos comentários. Esse espaço existe para acolher essas histórias, para dar voz ao que muitas vezes é vivido em silêncio. Receba um abraço carinhoso, que onde quer que suas memórias estejam, velhas ou novas, você encontre paz, sentido e coragem para continuar caminhando. E se quiser seguir conhecendo outros casos como este, se inscreva no canal, ative as notificações e venha fazer parte do nosso círculo de vidas entrelaçadas.